Fala, meus amigos, bom dia! Deixa eu dar uma afastadinha aqui para vocês entenderem a situação. Normalmente as máquinas DSL te oferecem esses conectores aqui que têm funções específicas para transmissão imediata na hora que você faz a foto, a avaliação, tem um monitoramento, tem um resgate das fotos e tudo mais, né? Controle de microfone para tu estar ouvindo o áudio. Apesar dessa aqui ser uma 7D, ela ainda faz vídeos, mas com as categorias atuais de máquinas dedicadas muito para vídeo, essa 7D deixa muito a desejar. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é o ressecamento dessas borrachas. Essa máquina, ela tá impecável. Impecável. Uma máquina literalmente nova, quase sem uso. Como é que você consegue identificar em algumas situações se a máquina, às vezes você não tem um recurso, na hora ali de uma compra, de uma avaliação, eu sempre recebo essas perguntas: quantos cliques? É muito necessário saber quantos cliques. Mas entendam, vou falar próximo ao microfone. Uma máquina de um profissional, uma pessoa que está vivendo da fotografia, tem seu desgaste. Mas uma máquina de um amador, que tira foto esporadicamente, às vezes, de vez em quando, ela tem informações sem que você precise consultar a quantidade de clique. Uma delas é os detalhes dos botões. Todos, deixa eu melhorar aqui. Todos eles estão definitivamente legíveis, claros, né? Estão com as informações. Deixa eu ampliar um pouco mais. Eu tô com a luz contrária. As informações, o desgaste do suor, do dedo. Olha aqui, ó. Esse azulzinho aqui é uma das questões que some. Ó, alguns botões, eles somem realmente os detalhes. Ó, esse aqui é um botão muito usado, né? Que é o botão para o cara olhar a foto, verificar se está com algum erro. Ele geralmente amplia. Isso aí você usa muito quando você é iniciante. Ou seja, essa capinha aqui, eu não sei se eles já tomaram uma providência em resolver. Alguns profissionais já descartam porque usam muito ela no tripé e ela às vezes fazendo ensaios diretamente ligado a um sistema de monitoramento, né? Ligado aos cabos e tudo mais. Não vim falar das funções do botão. Eu vim falar da questão de não ter a capinha. Você vê que os detalhes... Vou dar uma clareada. Você vê que os detalhes aqui, ó, não tem aquela coisa de o cara forçar uma entrada com um plug, aquela coisa que acidentalmente o cara acaba criando uma feridinha. Ó, esse botão do off aqui, geralmente o on, ele pelo fato de você fazer assim, ó, você acaba desgastando. Então, realmente a câmera ela está nova. Esses botões aqui, ó, vamos aqui ver se eu consigo dar uma clareada. Esses botões geralmente são muito utilizados. Esse aqui acaba apagando essas informações aqui, né? Elas ficam desgastadas. Aqui está bem novinha. Mas com essa questão dessa tampinha, ela é feita de um material e infelizmente eu não sei se existiria uma outra forma de melhorar esse acesso. Aqui temos o botão do cartão, né? Você tirou aqui, né? Você fez assim, ó. Você tem acesso. Eu não sei, talvez numa questão de movimento viesse a quebrar essa tampinha, né? Se fosse dessa forma. Outra questão que eu levo muito em consideração quando eu vou comprar algum equipamento
é as borrachas de pegada aqui, ó. Geralmente quando ela está bem surrada, as borrachas já estão deteriorando. Se não foi o uso de um produto, às vezes o cara inocente vai lá e passa um produto que mexe com um pH da borracha. Pode ver que no manual de veículos fala para não lavar o motor por causa disso. Aquelas mangueiras ali tem uma composição, você usa um produto que acaba enfraquecendo aquela composição ali, acaba interagindo com a composição e você tem uma avaria antecipada com baixa quilometragem. Mas essa tampinha aqui, ela vende, você compra, ela é de encaixe, você com pressão você coloca. Eu acabei até tirando aqui porque a minha estava fragmentando. Eu tirei hoje, então resolvi fazer esse vídeo. Porque a gente fica receoso trabalhando na praia. Eu estou pensando em colocar aqui até um adesivo aqui, porque eu não uso essas entradas aqui. Coleto as informações aqui, evito fazer a retirada do cartão direto, apesar de ter sido, mas já vi câmeras com defeito, né? E se você pode ter o plug de encaixar aqui e fazer a devida resgate das fotos, muito bom. Se não, você tira o cartão e tenha um adaptador certo para que você coloque o seu cartãozinho direito. Ele tem posicionamento, senão ali é um monte de pininhos. Esses pininhos acabam avariando ali e você pode danificar não só o teu conector lá, como danificar o seu cartão, que esse cartão CF é um cartão relativamente caro, apesar de não ser tão utilizado. E eu vejo até em algumas plataformas de venda cartões pequenos, sabe, de 500, eu não sei quais são as funções de 500 megas, né, poucos megas, 1 GB, 2 GB. Eu não sei qual era a função da época, não sei se é um cartão muito antigo, aonde de uma época que a definição das fotos não tinha tanto peso, tanta relevância. Agora, eu comprei essa 7D, tive uma outra que eu achei que estava, por eu ter uma 80D, já uma máquina mais atualizada, com touchscreen, e eu ainda estava no começo de entender a mecânica da fotografia. Concluindo, como eu disse, eu estava começando, então eu sentia aquela coisa de estar olhando no visor, aquela coisa de estar com foco ali no dedo, que é muito prático. Quando você vai fazer vídeo, se perde o dual pixel, você faz ali. Porque, diferente de um celular, a máquina ela tem um foco meio que limitado. Quando você trabalha numa certa abertura, as imagens laterais se perdem, vão criando desfoque, né? Um embaçado, talvez, para algumas pessoas que estão chegando agora, o famoso que nós falamos que cria-se um desfoque na área que não é o centro das atenções. No caso, quando você trabalha com F mais alto, acaba você enquadrando tudo. Isso aí na prática vai te trazer muita informação e muita eliminação por tentativa e erro. Eu acredito que você, fotógrafo que está chegando agora, vai conseguir entender do que eu estou falando. Você vai bater uma foto, você vai fazer alguma coisinha que seja iniciante, você vai perceber que a tua foto não fica nítida, às vezes aí tu vai ver a velocidade, que a foto ficou, mais que tu mirou certinho, a foto não deu certo, aí você vai ver que o ponto de foco estava errado. São coisas que a gente vai pegando, a gente vai criando o hábito de verificar. Porque no início a gente é ansioso e essa ansiedade essa ansiedade acaba fazendo a gente pular etapas. Ou seja, cada máquina tem uma mecânica. Cada máquina tem uma mecânica. Mas a base é quase a mesma. Quando eu falo de mecânica e base, são aqueles botões que estão ali. Aqueles botões, na maioria das vezes, estão no mesmo lugar, dependendo da linha de máquina que você está. Você mudou, foi para uma Nikon, você foi para uma outra empresa, você vai sentir um pouquinho, mas a prática
a base da fotografia é igual, exposição, velocidade, né? E ISO. O F, né? A abertura do F ali, que é o ISO. Você acertou ali, pá, mete bronca. Agora, quando se trata de fotografia de esporte, você requer uma velocidade mais alta, você requer uma atenção mais precisa, porque o evento pode estar acontecendo bem longe, diferente das vezes de um carro de Fórmula 1, que vai passar, você está escutando, você já tem uma tendência. Então, às vezes, pela experiência de outros que eu ouvi, o cara vai clicar antes do carro pensar em passar, ele vai ter o time. Quando ele escutou ele já começa, porque passa muito rápido. Uma coisa é você ver um objeto vindo na sua direção, você não tem muita noção de velocidade. Agora, quando ele sai de uma curva e já entra numa reta e já passa por você, no mesmo momento matemática, é muita velocidade. Então você precisa trabalhar com velocidades altíssimas para poder congelar o movimento. Agora, quando você vê aquelas fotos que o cara faz um penny com um carro de Fórmula 1 passando, não é um amadorzinho, é um cara que já está bastante tempo. Talvez ele tenha tentado 20 vezes, 100 vezes, 1 milhão de vezes e saiu aquela bonita. Mas tentou, já exercitou, já tem a mecânica ali na cachola. Sobre a máquina ser uma máquina antiga, é muito relativo. Está inteira, pouco uso. A pessoa que usava essa máquina, usava ela para fotografia animal. Ele entrava no mato e ia fotografar pássaros e tudo. E, digo, não era um biólogo, era apenas um curioso. Então comprei uma máquina, literalmente, na verdade foi um presente, eu tive um negócio, acabei fazendo uma barganha e comprei a máquina. Não estava sobrando dinheiro. Eu falo isso para que as pessoas entendam. Eu compro e vendo coisas. Pego coisas de terceiros e revendo. Faço um dinheirinho extra. Não é todo dia, não é toda hora, mas aconteceu de calhar. Eu estava aniversariando, curiosamente fui olhar, que eu tenho o hábito de estar sempre olhando, via o equipamento. Nem lente veio. Diferente de umas que oferecem com lente, até no mesmo valor, porém um desgaste, uma aparência de uma máquina bem surrada. Apesar que ainda, mesmo com aquela aparência de relaxamento, com a pessoa relaxada, acredite, essa máquina aguenta muita bomba. Essa máquina aguenta muito mesmo desaforo de um relaxado. Mas esse era um rapaz que cuidava muito. Ele tem os equipamentos lá ainda, mas quem sabe se eu não pego. Esses equipamentos seriam acessórios que ele também, de uma época da vida dele, ele fotografou roupas. E essas roupas ele usava um esquema de iluminação. E esse esquema de iluminação, eu ainda vou lembrar de ligar o volume do meu computador antes de gravar. Ele pegou esse equipamento de iluminação e usava para iluminar, para tirar uma boa foto de que ele falou que fazia roupas, não moda, roupas, para catálogo. Então ele tem algumas coisas lá que talvez eu possa negociar com ele futuramente. Eu comprei dele essa máquina e um flash que estou pagando pedalado, ele me deu essa condição de pagar pedalado, estou pagando. E eu até perguntei, pô cara, eu não tenho para pagar agora. Ele falou, não, eu prefiro te vender, eu sei que tu vai pagar, do que eu vender, ficar anunciando, vir toda hora gente aqui e não comprar, me encher o saco, eu não tenho esse tempo. Então foi uma coisa que deu útil ao agradável. E eu comprei um flash, que é aquele flash que você consegue comunicar todos os flashes via rádio. E com intensidade diferente, tudo diferente. Ainda não houve a necessidade de eu usar, até comprei, tá aqui. Mas é uma coisa que eu pretendo viver da fotografia. Viver da fotografia quer dizer, você vai comprar cedo ou tarde esse equipamento. Como apareceu para me pagar parcelado e pedalado, eu estou fazendo. Meu amigo, se você está vendo, eu te agradeço pra caramba pelo que tu fez por mim e por nós, né? Porque tá comigo, tá bem guardado e a hora que você precisar tá na mão. Outra coisa que eu queria falar. A 7D ela tem uma quantidade de disparos para o evento de surf muito eficiente. Você consegue pegar a sequência
da hora que ele sobe, disputa a onda a queda na água, ao fim da sequência. Então, não ia requerer que eu tirasse 1 milhão de fotos por segundo. A 80D ela grava em NTSC a 60 quadros por segundo, ou seja, câmera lenta de qualidade. Tem uma lente de qualidade, tem imagem boa, a 80D é feita para vídeo, tem a função de vídeo, foi usada para vídeo em muitas etapas da nossa história da fotografia, pois era uma máquina que eles exigiam que você tivesse para que você conseguisse entregar o trabalho que eles, ou vender o trabalho para eles, né? Esses canais de pay-per-view, você faz uma situação, você oferece, e eles pegam e colocam a sua programa como programação deles. Vende os direitos a eles de exibição. Então, uma das exigências era a 80D. Hoje tem máquinas 000 que filmam a 60 quadros por segundo igual. Absurdamente caras. Então, esteja preparado, esteja se preparando, crie oportunidade. Hoje, amanheceu muito nublado, podia estar cedo, eu estou relaxando ainda nos meus horários de levantar. Podia estar cedo já disputando lá os cliques, mas eu tive que fazer outras coisas, estou com organização, botei um armário aqui do lado, porque às vezes eu vou sair, eu fico perdidinho procurando coisas. Ah, mas eu só tenho uma lente e uma máquina. Beleza, mas um dia você vai ter coisas que você vai esquecer. Bateria, você não pode esquecer de carregar. Vai usar flash, você tem que ter pilhas carregáveis. Todo esse processo tem que estar ali, na hora que você precisar. Não pode estar procurando. Ah, um dia antes você vê isso. Cara, às vezes um dia antes você está todo enrolado com outras coisas. Sobre chegar em casa e editar as fotos, limpar o seu equipamento, eu já falei lá atrás. Limpa o equipamento. Ó, eu tenho até duas, porque some uma eu já tenho na mão. Uma ferramenta indispensável para quem trabalha com um lugar que é pó, areia. Cara, aquilo ali vira uma lixinha, você está manuseando. Ah, tu é muito fresco. Não, eu sou cuidadoso. Não foi de graça. Eu trabalhei. Então, eu ofereço para vocês esse conhecimento. Ah, por que você não coloca suas fotos? Por que você não coloca suas fotos? Ah, cara, dá trabalho editar. Porém, eu faço com prazer. Mas tem informações que eu acho que nua e crua vai bem. Tá? Eu sigo algumas pessoas que eles fazem altas produções para criar o cenário ideal. Eu até pensei, como eu estou fazendo aqui agora esse vídeo, em fazer um fundo aqui, não aqui, mas que fosse, em arco. Ajuda na acústica e ajuda, se eu for fazer com fundo verde, pra caramba, de isolar a luz, ou rebater a luz, ou trazer para mim, eu vou fazer, trazer para mim algo ideal. Essa profundidade que temos aqui, é muito importante para destacar e dar um contraste na minha pessoa para o fundo. Isso é muito importante. Cuidado quando você for fotografar, às vezes no ensaio, de ter essa sensibilidade, para criar proporcionalidade, né? Fazer uma coisa mais tridimensional, senão fica uma foto muito chapada. Essa profundidade, apesar da minha TV estar desligada, eu gosto de deixar ela rolando certas situações ali. Mas aqui é praia ninguém fala, destrói tudo. Se Deus permitir, me der condições, eu vou morar no mato, prefiro disputar o pernilongo à maresia. Beleza? Fiquem com Deus.